No jornalismo, as fontes são portadores de informação. Podem ser pessoas falando por si ou coletivamente, ou documentos escritos ou audiovisuais, por meio dos quais os jornalistas tomam conhecimento de informações, opiniões e dados. E também verificam o rigor dos dados obtidos ou aferem a veracidade dos juízos de valor que lhe foram apresentados anteriormente. Nos últimos dias, a prática ficou em evidência com o vazamento de conversa de procuradores da Operação Lava Jato e a procedência desses autos. Existe limite para o uso de fontes anônimas no jornalismo? Este é o tema do nosso Advocacy de hoje e eu conto com a sua companhia. Desde o início de junho, o site The Intercept está divulgando supostas mensagens trocadas por membros da Força Tarefa da Lava Jato no aplicativo Telegram. Segundo ele, o material foi obtido por fonte anônima. O sigilo de fonte do jornalista é garantia constitucional estampado no inciso 14 do artigo 5º da Constituição da República, que diz: é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional. Para falar sobre o assunto, eu recebo o jornalista, chefe de reportagem e âncora do jornal Band News Minas, primeira edição, Júlio Vieira. E também recebo o doutor Mariel Marra, é advogado criminalista e pós-graduado em Direito Público. Eu quero aqui começar agradecendo, obrigado Júlio pela sua participação aqui conosco. É um prazer, eu que agradeço pelo convite. Obrigado, doutor Mariel, obrigado também por estar aqui, veio rápido lá de um outro compromisso importante, estar aqui conosco. É sempre bom estar aqui com vocês. Obrigado. Bom, vamos falar dessa matéria que muito afeta a sua área, né? Assim, o que é fonte do jornalista? Porque às vezes é comum a gente acompanhar um programa sobretudo de televisão, de rádio, as minhas fontes. Quem são essas fontes? Como você mesmo Perdão, disse, Júlio, ou o que são essas fontes, né? Sim, as fontes são basicamente os portadores da notícia, da informação. E a gente tem uma divisão, inclusive, sobre esse tema que a gente vai debater a partir de agora, que é a questão da fonte oficial e da não oficial. Para deixar claro para o nosso telespectador, uma fonte oficial seria, por exemplo, a polícia, os órgãos governamentais, por exemplo, um governo de estado, a própria presidência da República, Ministério Público Federal, Estadual e tantas outras esferas. E também entidades ligadas ao setor de comércios, bens e serviços. E a fonte não oficial é aquela fonte que ela está à margem dessa oficialidade mesmo. É, por exemplo, uma pessoa que está no bairro ali dela e percebe que tem um vazamento de água. E ela liga na redação e fala, olha, tem um vazamento de água aqui. Essa é a fonte não oficial. Muitas vezes você vai lá, olha que esse vazamento realmente é uma verdade, liga na empresa responsável pelo abastecimento e fornecimento e a empresa diz, não, é mentira. Mas a fonte não oficial está dizendo que é verdade e nós constatamos que é verdade, porque a gente viu, nós fomos ao local e percebemos. Isso acho que dá para explicar bem essa diferença entre as fontes do jornalismo. De qualquer forma, você vai lá e checa se essa informação procede ou não antes de noticiar. Determinante. É um princípio básico da profissão, a checagem das informações, inclusive quando elas são oficiais também. Se vier um dado absurdo relacionado à economia brasileira, a gente fala de desemprego há quantos anos aqui no Brasil? E do nada a gente recebe uma informação, por exemplo, que o emprego no Brasil subiu 400%. Obviamente você vai falar, mas tem certeza que é isso? A gente vai trazer um confronto de dados para tentar entender um pouco melhor sobre esses números. A checagem é fundamental, é o princípio básico da tarefa jornalística. Agora, assim, não tem só um tipo de jornalismo. Tem um jornalismo mais investigativo, tem um jornalismo que é mais de notícias corriqueiras, digamos assim. Tem aquele que é mais, digamos, também policial, que noticia mais matérias relacionadas ao dia a dia, tem a ver com fatos ou ocorrências policiais, etc. Mas um especificamente, que é investigativo, assim, a fonte, digamos, anônima, ela é muito importante. Sim. Sobretudo no jornalismo mais investigativo. Sim, fundamental. Sim. E por que ela é tão importante no investigativo? Até porque também eu vou perguntar para o senhor, doutor, assim, como é que anda um paralelo no jornalismo investigativo e a própria investigação dos órgãos competentes, né? É muito importante porque é muito difícil você perceber
o erro de um órgão público ser denunciado por esse próprio órgão público, por exemplo. É preciso que alguém que esteja dentro daquele sistema e que percebeu esse problema, esse ponto fora da curva, e essa fonte anônima é ela que traz essa realidade, porque o jornalista ele não está em todo lugar. O jornalista, basicamente, é uma ponte de informação entre aquilo que é importante para a sociedade, uma informação que vai mudar a rotina de uma sociedade, e ele simplesmente vai reportar aquilo. Ele não tem que criar uma notícia ou inventar uma notícia. Então, é muito importante ele fugir do oficial, entender ali nos milímetros da coisa o que pode estar errado, o que não pode, e ir atrás dessa informação. Por isso essa fonte não oficial é muito importante. É mais fácil conseguir encontrar o que está de errado com uma fonte não oficial do que com a fonte oficial. Porque a fonte oficial ela tende a querer blindar o que tem de problema. Agora, eu acho, às vezes pode parecer complicado, e aí o senhor da área criminal, então se pensa, tá, é um jornalismo investigativo, digamos que esteja um jornalismo envolvido aí com a apuração de um crime cometido por um agente público, um processo de impeachment, por exemplo, de um presidente, ou até mesmo essa questão da interceptação das mensagens agora, que alguns veículos de comunicação se envolveram e foram lá pesquisar, e foram investigar e passaram algumas informações assim. Não há digamos, uma concorrência, ou pode haver um problema, eu perguntando agora para o doutor Maria, mas também para o Júlio. Então, há que se ter um procedimento investigativo do ponto de vista oficial, da polícia, ou do Ministério Público e etc. Não tem uma contradição, não pode haver um problema nesse procedimento oficial, que não é para noticiar. E esse jornalismo investigativo, assim, um atropelar o outro, passar do limite, há um limite para o jornalismo e o Estado fazerem investigação? Ou não? Paralelamente, não? A princípio não tem nenhuma contradição, né? Porque o Estado, né, o seu aparato, Polícia Civil e o Ministério Público, eles têm toda a liberdade para fazer as investigações necessárias para iniciar um processo criminal. Agora, eu mesmo já vi casos em que, primeiramente, a imprensa noticia o fato, né, e depois isso, então, dá início a um processo, a um inquérito, né, e depois um processo. Nesse sentido, não há nenhum problema, né? A imprensa faz o seu trabalho e ela serve, então, como notícia de fato para dar início a um inquérito e depois a um processo. O problema, ele ocorre quando há sigilo, né, de um inquérito, há sigilo processual e a imprensa invade esse espaço que é particular do Estado investigativo, né? E ali divulga algo que é sigiloso, inclusive atrapalhando as investigações. E isso é problemático. Esse seria o limite da imprensa. A imprensa ela não pode quebrar um sigilo processual em nome do direito a acesso à informação. Isso aí já é problemático. Tá, mas porque a imprensa não vai ter acesso ao inquérito, ao processo, se ele está sob sigilo. Alguém vai informar para a imprensa, né? E aí entra a questão da fonte anônima, que ele não tem que revelar, mas mesmo assim, não há um limite legal para isso, porque se a informação chegou na imprensa, ela vai divulgar. Não é isso, Júlio? Ela vai colocar. Um limite legal não tem, mas um limite ético. Os jornalistas, né, doutor Júlio, tem que ter ali essa consciência de que o que ele divulga pode atrapalhar uma investigação e atrapalhar um processo. Isso aí é uma coisa que o jornalista ele tem que pensar antes de dar notícia. Tá, mas e aí geraria, por exemplo, uma questão ética nisso? Então, até precisando aqui, há uma questão ética nisso? Assim, o que é que limita a atuação do profissional de comunicação, do jornalista e etc. Quando a gente fala nessa questão do dado não oficial, como você citou mesmo, essa questão das investigações que são sigilosas e chegam a um determinado jornalista e ele, de uma hora para outra, tem um inquérito nas mãos e ele consegue comprovar de uma outra forma que esse inquérito realmente é real, que aquela fonte trouxe uma informação verdadeira, e ali entra realmente essa questão de ética, de moral, que é o princípio de entender até que ponto aquela notícia é importante para a sociedade
e até que ponto ela pode atrapalhar as investigações ou não atrapalhar. É uma questão de análise mesmo. Se você vai ver que vai ser ruim para o país, para o desenvolvimento das pessoas, aquela divulgação, você não pode divulgar. Tá, mas não há um limite legal para isso. Legal não. Não. Legal não. Nem nas redações, nas redações dos grandes jornais do mundo, não tem uma regra específica para tratar de fonte anônima e não anônima. Tem ali um direcionamento, por exemplo, na televisão, o que a gente faz para dar crédito para uma fonte anônima? Coloca a imagem sombreada, distorce a voz, no rádio também. No jornal impresso é até mais difícil, porque a confiança do leitor, ela vai na palavra do repórter, porque ele vai falar, ó, uma fonte ligada à minha pessoa me disse isso e isso. E é muito na questão da ética mesmo, de entender o peso daquela informação, as pessoas que podem ser afetadas positiva e negativamente por aquela divulgação e se ela realmente tem um interesse público. E não tem essa margem legal, mas é muito do dia a dia do jornalista mesmo virar e falar, olha, isso é uma notícia. Por mais que tenha uma investigação em andamento e ela é sigilosa, isso precisa ser divulgado para a sociedade. E a partir desse momento toma-se a decisão de levar a público, levar a conhecimento das pessoas essas informações. Doutor Jaime, sobre o jornalismo investigativo, eu quero ressaltar que ele é de extrema importância para a sociedade, né? Eu, em 2018, inclusive, eu tomei conhecimento de um fato que estava acontecendo no estado de Minas Gerais, né? O nosso governador, então, ele estava deixando de repassar o 10º para a Assembleia Legislativa. Isso eu tomei conhecimento através de uma repórter do jornal O Tempo, e foi por causa dessa reportagem que eu consegui, então, fazer o pedido de impeachment do Pimentel. Então, a importância do jornalismo investigativo, ela vem nesse sentido de ajudar o cidadão comum a ter acesso a determinadas informações que, de outra forma, ele não teria, né? Porque ninguém consegue acompanhar a todo o tempo o que está acontecendo no Estado, na política. Mas o jornalismo investigativo, ele vem para auxiliar o cidadão nesse sentido. E esse sem a fonte anônima é difícil, né, Júlio? Muito difícil, mas tem que ter muito cuidado com esse trato com a fonte anônima. Muitas vezes essa fonte é um princípio de partida para uma reportagem, ela não é o fio condutor da reportagem. Ela simplesmente joga uma semente, olha, pode estar acontecendo alguma coisa ali. E aí você começa a ouvir pessoas envolvidas nesse meio, e é a partir do momento que você confirma a informação, sabe que é verdade, porque quando você leva uma informação com fonte anônima, é o repórter que banca, é a emissora que banca, então você tem que estar com certeza do que você está falando. Ok. Nós vamos fazer uma pausa aqui no nosso debate e te convido a se posicionar sobre o assunto em nossas redes sociais. É só procurar pelo @Programa Advocacy e nós já voltamos. E já estamos de volta hoje falando sobre o uso de fontes anônimas no jornalismo. Estão comigo o jornalista, chefe de reportagem e âncora do jornal Band News Minas, primeira edição, Júlio Vieira. Também eu recebo o doutor Mariel Marra, que é advogado criminalista e graduado em Direito Público. Se você tem dúvidas sobre essa questão ou sugestões de temas, envie a sua mensagem para o nosso WhatsApp, que é o 31 98 959 7615. Nós falamos aqui no início, citamos até ali no início do programa a Constituição, o artigo da Constituição que fala da questão da fonte, do anonimato da fonte. Perdão. O que é isso, doutor? O que a Constituição diz sobre o anonimato, resguardado esse anonimato da fonte? Para aqueles que não sabem... Só para reelaborar, até onde que vai isso, né, que é a Constituição? Para aqueles que não sabem, o artigo 5º da Constituição é o artigo que realmente traz todos os direitos e garantias do cidadão, né? E para garantir o acesso à informação, que é um dos direitos... Que é um direito, né? É então resguardado o sigilo da fonte. Então, basicamente é isso, é para assegurar o acesso à informação. Não há uma contradição também na questão da liberdade de expressão, porque a mesma Constituição diz que é livre a manifestação, sendo vedado anonimato. Agora, por que existe essa aparente contradição? Porque nenhum princípio constitucional, nenhum direito constitucional, ele é absoluto.
tem que ser sempre ponderado caso a caso, né? Aí existem também os limites do sigilo da fonte, que é o que a gente vai conversar aqui mais adiante. Pois é, mas quando a gente pensa assim, está assegurado pela lei, quer dizer, pode usar a fonte anônima. E tem um contralado aí que já não acho que não é do jurídico, sabe, Júlio? Torna-se confiável, né? Vocês falaram aqui sobre a fonte não oficial, mas e essa fonte anônima que eu não revelo? E a gente está aí vivendo um caso desse no Brasil e está muito levantando a questão. Foi obtida de forma criminosa. A fonte, o jornalista do Intercept fala, eu recebi de uma fonte anônima, não sei quem me mandou e eu não tenho obrigação de revelar porque eu tenho garantia constitucional para isso. Então, assim, provavelmente, tanto o jornalista como o site do qual ele faz parte estavam muito bem orientados com relação a soltar tanta matéria para causar esse rebuliço tão grande no país e ele está tranquilo, olha, eu não tenho que dizer e nem estou cometendo crime. Então, em tese, não. Mas, e a confiabilidade dessa matéria que ele solta quando a fonte é anônima? Não fica comprometida? Isso varia muito pela condução da reportagem. Como a gente falou no último bloco, o jornalista não vai soltar uma informação, um jornalista ético e que tem os princípios pautados por todas as diretrizes que norteiam o nosso trabalho, ele não vai simplesmente soltar uma informação para mudar um cenário social de acordo com aquilo que ele ou a empresa dele acha interessante para um país, estado, cidade e por aí vai. Então, se pauta muito a credibilidade da fonte anônima pela qualidade do trabalho jornalístico desempenhado. É sempre fundamental que, quando se tem a fonte anônima, o jornalista tente ir pelo caminho legal, porque ali ele, inclusive, se resguarda de algum processo e dá credibilidade junto ao público, ao leitor, telespectador, internauta e tudo mais. Ele vai buscar fontes além daquela fonte anônima, que são fontes oficiais que podem falar sobre aquilo que a fonte anônima falou. Caso ele não consiga esse caminho legal, como é o caso do Intercept, não teve ali um caminho legal, foram hackers que invadiram os celulares das autoridades brasileiras e eles obtiveram todo esse material dos hackers, analisaram provavelmente, isso eu falo com base nas entrevistas dos integrantes do The Intercept, eles olharam datas, olharam as conversas, acharam que realmente era uma conversa que aconteceu de verdade, que não tinha manipulação nem nada. E a partir desse momento, certamente devem ter debatido muito nos bastidores se soltariam ou não. A partir do momento que eles definiram, vamos soltar, eles certamente fizeram um mapeamento do que era de interesse público ou de interesse pessoal, tanto do juiz Sérgio Moro, então juiz Sérgio Moro, quanto do procurador, o Dallagnol. Então, permeia por essas duas vertentes. Se você busca um caminho oficial por meio do que você recebe da fonte anônima, caso você não consiga esse caminho oficial e acredite naquela denúncia, você vai pela credibilidade da fonte anônima mesmo. Porque também há que se separar, neste caso específico, o chamado hacker, que é aquele que fez a interceptação, e o que divulgou a informação, né? Quer dizer, assim, essas duas figuras não se misturam e mesmo que houvesse um tipo penal, digamos ali, não seria o mesmo. Porque um fez a interceptação da mensagem, né, doutor? Sim. E o outro fez a divulgação. Digamos que a interceptação seja um ato, haja um tipo penal. E aí, se, por exemplo, fosse o caso, teria também que haver um outro tipo penal para quem fez a divulgação, porque são dois atos, e nesse caso são dois agentes também distintos. Né? É aí que eu digo que existe um limite para o anonimato. Porque é o seguinte, a Constituição ela garante esse sigilo da fonte. Só que a gente está diante de um caso, como a gente mencionou aqui, é um caso claro em que houve crime. Houve um crime de violação de dispositivo telefônico e telemático, né, que foi pela internet, Telegram. Existe um crime. E uma vez que houve um crime, essa garantia ela tem que ser ponderada. Esse sigilo dessa fonte tem que ser ponderado. E o jornalista ele se torna cúmplice de um crime. E ali, ao longo do que foi demonstrado na imprensa, envolveu até mesmo a ex-parlamentar, a Manuela, que ela recebeu esse hacker, a informação desse hacker, e ela passou o telefone
do jornalista, então você percebe ali que até mesmo essa ex-parlamentar, ela participou de um crime. Ela se torna partícipe de um crime. Claro, participação de menor importância. Não, mas o fato de ter fornecido um telefone, um número de telefone, configuraria um crime? Imagina o seguinte, imagina se fosse uma situação de receptação de o objeto de um furto. Se você pega isso e simplesmente passa para o comprador, você não se torna partícipe? Não, eu entendo, mas eu acho que configuraria fatos diferentes, não? Não. No caso, doutor, ela participou do crime não só da interceptação, do roubo dos dados, mas também dessa divulgação criminosa. Então ela se torna partícipe desse crime. Mas tem o tipo penal, doutor, que outro dia a gente estava até conversando aqui no programa sobre a interceptação. Há o tipo penal específico da interceptação Doutor, de na mensagens? Lei de Segurança Nacional, a gente tem ali as questões que envolvem essa segurança, a imagem do presidente da República, a imagem do presidente da Câmara, a imagem do presidente do Senado e dos ministros do STF. Né? A Lei da Segurança Nacional, ela entra nesse caso para proteger o Estado democrático de direito. Então, quando uma ex-parlamentar e um jornalista, de forma intencional, pega essas informações buscando desestabilizar o Estado brasileiro, todos eles já fogem da esfera do jornalismo, essa garantia do anonimato ela vai ter que ser afastada e todos eles, então, vão responder por esse crime. Mas, doutor, então, deixa eu provocar aqui um pouquinho mais, porque nós já tivemos um caso assim, do próprio Estado fazer isso, proibido por lei, de gravar mensagem de uma presidente da República, que ele não poderia, teria que remeter imediatamente para o STF, e não só fez como divulgou. Quer dizer, acabou vindo a público isso. A imprensa teve essa informação de algum lugar. Quer dizer, eu estou tentando fazer uma comparação aqui. Onde que fica a questão legal e onde que fica a questão jornalística? Porque nesse caso que nós temos no Brasil no momento, nós temos uma questão, o jornalista lá do Intercept, ele continua dizendo, não revelo as minhas fontes anônimas. Quando perguntaram para ele, foram aquelas pessoas que estão sendo investigadas a fonte, ele não revela. Claro, ele não é a única forma de saber quem é a fonte. O próprio hacker lá pode dizer, não, fui eu que passei, e se investigar, chegar nele. Então a fonte vai acabar sendo descoberta do mesmo jeito. Eu só quero separar, a divulgação por si só. Não pode confundir isso com a interceptação. Não, é fato diferente. Isso. E, em razão disso, ele estaria, pelo fato de não revelar a fonte, mas soltar a matéria, mesmo que essa matéria assim, vire o Brasil de cabeça para baixo, digamos. Há um crime nisso ou fica na linha do que o Júlio comentou, que é a questão ética. Se isso aqui é algo danoso, gravoso, eu não vou soltar. Ficaria isso ou ficaria, por exemplo, na questão ética? Ficaria na questão ética. Eles Assim, avaliaram... Só o entendimento dele, eu volto aí para a gente. Pode falar, Júlio. Ah, achei que... ficaria na questão ética, é exatamente aquilo que a gente falava mais cedo. Eles perceberam que são pessoas públicas, envolvidas com o assunto que mexe o país na última década, e observaram e falaram, olha, por mais que esse cara ou esses hackers conseguiram isso de forma ilegal, que é um crime, configurado assim como crime, essa invasão, eles olharam e falaram, olha, é um crime que traz uma verdade. Na avaliação deles é uma verdade, aquelas conversas e tudo. A gente vai saber se é verdade ou não com o andamento das investigações. Se realmente são notícias, conversas que existiram ou conversas manipuladas que foram inventadas. Isso só o futuro vai nos mostrar. Talvez seja o que a gente chama no jornalismo de barrigada, que é você acreditar em uma notícia que na verdade não existe. Isso é procedente, né? E talvez no futuro podemos estar diante realmente de conversas que ocorreram entre o então ministro Sérgio Moro e o procurador Deltan Dallagnol. Isso só o tempo dirá e as investigações. Ok, eu vou voltar, mas só para assim, eu pedi a fala aqui do Júlio sobre esse aspecto mais jornalístico, mas para voltar aí mesmo, que, por exemplo, nem todas as mensagens foram divulgadas. O presidente da Câmara não saiu. Assim, não foram divulgadas pelo jornalismo. Então, em tese, nesse caso, o jornalista não entrou na seara do Estado brasileiro das altas autoridades, por exemplo. O problema do hacker é outro, né? Talvez, enfim, vai responder lá, ver qual foi o tipo penal e a apuração. Mas, nesse caso, o jornalista, porque ele não divulgou, divulgou só de uma parte,
não colocaria o Estado brasileiro assim, de cabeça para baixo. Se tivesse realmente divulgado tudo que o presidente conversou da Câmara, do Senado, do STF, seria um caos. Mas nesse caso, o jornalista, doutor Mariel, só com aquilo que ele vem soltando, configuraria algo assim tão gravoso, digamos, do ponto de vista jurídico? Doutor, até voltando um pouquinho, eu discordo do colega no que seria somente uma questão ética. Até mesmo porque, analisando tudo, sim, a gente observa que o jornalista do Intercept, ele é casado com um atual parlamentar. Todo o contexto, você observa que esse jornalista ele tem uma intenção que não é uma intenção meramente jornalística, mas uma intenção política por trás. É um partido, todos esses são de oposição ao atual governo, independente de qualquer situação, mas é oposição, né? E não é simplesmente divulgar uma notícia. Existe uma intenção, e aí, na linguagem jurídica, a gente sempre analisa o ânimos, né? O ânimos do agente. Não é simplesmente de divulgar a notícia. Ah, tá. Deixa eu pedir o senhor um instantinho aqui para a gente fazer um rápido intervalo. Mas antes, se quiser participar aqui do nosso programa, mande um e-mail para o advocacy@redesuper.com.br e nós vamos continuar logo depois do intervalo aqui com a fala do doutor Mariel. Nós já voltamos. E já estamos de volta hoje falando sobre o uso de fontes anônimas no jornalismo. Estão comigo o jornalista, chefe de reportagem e âncora do jornal Band News Minas, primeira edição, Júlio Vieira. Também recebo o doutor Mariel Marra, ele é advogado, criminalista, pós-graduado em Direito Público. Se você tem dúvidas sobre essa questão ou sugestões de temas, então mande um e-mail para nós, advocacy@redesuper.com.br ou para o nosso WhatsApp, que é o 31 98 959 7615. Doutor, nós encerramos o bloco anterior com a sua fala. E, assim, tem até uma outra questão aqui que eu queria colocar, mas vamos encerrar o seu raciocínio para entrar numa outra aqui, que foi um fato acontecido já há algum tempo. Sim. Conforme a gente falava no bloco anterior, a questão da intenção do jornalista por trás. Isso tem que ser ponderado no caso concreto, né? Quando você percebe que o jornalista ele é casado com um parlamentar, ele tem envolvimento com vários políticos de partidos de oposição e ele sistematicamente ele faz vazamentos, que são vazamentos que você observa uma intenção de desestabilizar o atual governo, você não simplesmente interpreta aquilo como um direito de acesso à informação e sigilo da fonte, mas você interpreta aquilo dentro da Lei de Segurança Nacional, que é um tipo penal. Então, é isso que eu gostaria de dizer e que tem que ser ponderado pelas autoridades. E só encerrando, um dos vazamentos, salvo engano, o terceiro vazamento, né, da notícia pelo jornalista, houve ali uma espécie de manipulação de dados, horas muito próximas uma da outra, nomes trocados, isso aí ficou no ar. Será que realmente as informações que estão sendo vazadas estão vindo de forma íntegra né? Ou está sendo manipulado no meio do caminho? Isso só... A confiabilidade fica comprometida. Não, para o jornalismo sim, né? Sim. Porque se você passa, não tem... A fonte não está segura, a informação, o dado não está seguro, e aí, no caso, é algo que, assim, uma perícia para aferir isso. Você falar, Ju? Só completando, assim, eu tento até deixar um pouco fora desse caso específico do The Intercept para trazer essa análise mais técnica do dia a dia da profissão. Se você recebe 15 mil páginas de conversa, vamos supor o caso do próprio Moro e do Deltan Dallagnol. Essas 15 mil páginas, muitas dessas páginas podem não ter um interesse público. Então, de certa forma, você não é uma manipulação, mas uma seleção daquilo que é público e privado. Isso não estou citando o caso do The Intercept, mas quando você recebe 15 mil páginas, você vai atrás daquilo que transforma a vida da sociedade. Tem muitas coisas que são ali do âmbito pessoal que não vão fazer diferença. Então, você extrai, faz uma edição. E é nessa hora que tem que ter uma ética para ter uma clareza e trazer a essência da notícia sem direcionar para lado A ou B de acordo com as convicções de vida, políticas e sociais de um jornalista.
Agora, nós tivemos um caso há algum tempo, foi um caso com o PCC, né, uma entrevista, e foi algo que se apurou, foi algo montado. Depois não eram pessoas ligadas ao PCC que deram entrevistas com a cara coberta, né, e passando por eles, etc. E aí, é fonte anônima, não foi, enfim, não era fonte anônima, apurou-se que não eram pessoas ligadas ao PCC, e aí tem dois aspectos do ponto de vista jurídico, do ponto de vista também do trabalho profissional do jornalista, né. Primeiro para o senhor, que ação judicial, aliás, qual que é o reflexo disso no mundo jurídico? Dessa fonte anônima que ela é falsa e aí causa, vamos dizer assim, um transtorno para o Estado brasileiro, mas para a sociedade brasileira de uma forma em geral, né? Qual é o reflexo disso no mundo jurídico e também no exercício do jornalismo, da profissão do jornalismo? Esse tipo esse caso específico, né, que ocorreu... Uns 5 anos, né? Já tem um tempinho. Ele fere exatamente o bem jurídico de acesso à informação. Quando você prepara uma reportagem falsa, você está violando o direito de acesso à informação. E aí, nesse caso, como fere um bem jurídico coletivo, aí tem diversas ações que são possíveis, né? A ação civil pública, né, que aí o Ministério Público toma a sua iniciativa, e também uma ação popular. O cidadão, diante de uma concessionária, né, que a televisão ela é uma concessão pública. Se ele se sente violado nesse caso, ele pode ingressar com uma ação popular, visando ali reparação de dano coletivo. E para o jornalismo, Júlio, como que fica isso? Para o jornalismo complica muito, né? A nossa credibilidade vai abaixo, porque é aquilo que eu falei, quando você manipula uma informação, quando você leva uma fonte que é anônima ao ar e essa fonte realmente não é uma fonte, complica muito. A sua credibilidade fica totalmente comprometida e não compromete apenas a credibilidade daquele determinado programa ou daquele determinado jornalista ou jornal, veículo de comunicação. É um efeito cascata, porque, querendo ou não, quando você fala da área do direito, da área da medicina, da advocacia, um profissional que faz uma coisa errada, a gente sabe que as pessoas têm uma tendência em massificar os pensamentos. Olha, como é o jornalismo, tá vendo? Enquanto 99 pessoas, 99 profissionais estão fazendo o jornalismo correto, se um fizer errado, o impacto desse erro na sociedade é gigantesco. Gigantesco. Você falou uma coisa importante aí, que é a questão do descrédito. Na avaliação de vocês hoje, assim, o jornalismo está em descrédito, tem um descrédito assim, com a sociedade, até por causa dessas questões todas que o doutor Mariel está colocando. Assim, é uma divulgação, mas tem tanta coisa por trás, tem tantas outras intenções por trás de uma simples divulgação, de uma divulgação, que pode acabar, lembrando aqui desse fato, né, que já tem um tempo, vocês acham que o jornalismo tem descrédito hoje? É difícil avaliar, né? Porque o jornalismo, de forma ampla, eu considero que ele tem feito um bom trabalho, né? O jornalismo aqui de Minas, que eu posso dizer que, de forma geral, tem feito um bom trabalho. Tem alguns jornais que, lamentavelmente, acabam não vinculando algumas matérias do governo, do Estado, porque ali ficam na mão do governo, porque o governo é o maior anunciante do Estado e aí acabam abafando as notícias. Mas isso eu acho que isso, por si só, não tira o descrédito de todos aqueles que têm feito um bom trabalho. Quando a gente fala de um Brasil que mudou muito, né, na última década, um Brasil que se polarizou muito, a gente tende a perceber uma população que muitas vezes ela descredibiliza o jornalismo de acordo com aquilo que ela quer ouvir, que é aquilo que ela quer ler, aquilo que ela quer assistir. Então, se o Jornal A hoje deu uma notícia que me interessa, o Jornal A é muito bom. Daqui a 20 dias, esse Jornal A vai dar uma notícia que não me interessa, eu falo, nossa, olha esse jornalismo, de onde vêm essas fontes, de onde vieram essas informações. Então, eu acredito que é muito uma percepção do povo em relação ao trabalho do jornalista. O acesso à internet, a facilidade de veiculação das informações. A gente pega o WhatsApp hoje, você divulga uma mensagem para 300 pessoas em uma corrente. E essa mensagem vai chegar em outra pessoa, que vai chegar em outra, uma mensagem que você inventou
ou não, ou uma mensagem que é verdade. Eu acredito que essa facilidade do acesso à informação, esses blogs, muita gente hoje fala, olha, jornalista não precisa de diploma, então eu sou jornalista, eu vou fazer jornalismo. Não é bem assim. Um jornalista que vai para a faculdade, ele estuda a teoria da comunicação, a forma de fazer uma notícia, como dar aquela notícia, como ser imparcial. E eu não acredito na imparcialidade completa do jornalista, porque o jornalista é um ser humano. Assim como um advogado, assim como um juiz, assim como um presidente da República, assim como um presidente da ONU, nós somos pessoas e a gente tem uma bagagem histórica, uma bagagem de vida. E isso rabisca junto ali com a sua profissão, com a sua visão de mundo. Mas você tem que tentar separar isso em prol das pessoas. E o jornalismo no Brasil, ele nos últimos anos, ele tem sido muito atacado. Mas, ao mesmo tempo, ele também se fortalece nesse processo, justamente trazendo muitas das reportagens que depois se tornam investigações e que a investigação comprova que aquela reportagem era uma verdade. Citando um exemplo aí. Sim, eu acho que essa questão da polarização que nós estamos vivendo hoje é muito complicada, né? E o jornalismo realmente... Não, acho que a advocacia também passa por isso, né? Sim. Às vezes você vê lá um advogado que está acompanhando uma pessoa a quem se atribui algum crime, o doutor Mariel sabe disso muito bem, o advogado começa a ser antipatizado. Por quê? Não, como é que você defensor de bandido. Defensor de bandido. Quer dizer, como se a lei não assegurasse a todo mundo o direito de defesa. E que não necessariamente aquele que nós taxamos de bandido, ao final do processo, ele vai ser culpado, inocente. ele pode ser inocentado. E isso ocorre também muito no jornalismo. Então, dependendo, acho que hoje está muito assim, né, Júlio? Assim, dependendo da linha da sua matéria, é um jornalista que parte do brasileiro já está execrando a pessoa e a outra está aplaudindo. E às vezes a pessoa solta uma matéria diferente, é a visão do jornalista, né? Eu acho que é o exercício dele fazer isso também, pode agradar ou não, né? Eu vou citar um exemplo, por exemplo, na questão jurídica. Até que se conclua o inquérito, que a justiça aceite a denúncia, a pessoa se torne um réu ali em determinado processo, ela é suspeita. Né? De acordo com a lei, ela é suspeita. Todos são inocentes até a condenação. Exatamente. Só que aí você, como jornalista, se depara com um caso em que o ex-marido vai lá e mata a mulher e as câmeras de segurança do prédio mostram o momento do crime e mostram o rosto dessa pessoa. Todo mundo fala que é ele. A gente vai ter que continuar falando que ele é suspeito. Por causa da questão legal. São essas questões que fortalecem o trabalho. Por isso que a gente tem que andar nesse caminho do legal também para não perder a credibilidade. Agora, nós estamos aqui com só um minuto, já no finalzinho. Um problema hoje, além, acho que dessa polaridade que tem aí, não só na área do jornalismo, mas em tudo. Para fechar, como é que nós combatemos ou evitamos fake news? Assim, em rápidas palavras de vocês, um conselho aqui para os nossos telespectadores. Até essa notícia que não tem confirmação e etc. Enfim. Como cidadão, o que eu entendo é, para que a gente não caia em fake news, vai naqueles órgãos de imprensa que têm mais credibilidade. Então, eu sempre olho primeiro de onde que vem. Se vem de aqueles jornais que a gente fala que é imprensa marrom, né? Qualquer blogzinho, a gente não vai dar credibilidade de cara. Eu espero sempre sair. Quando sai a matéria no jornal de grande circulação, aí eu já dou mais credibilidade. É isso mesmo, Júlio? É uma questão muito importante. Realmente, outro dia em casa mesmo, minha mãe falou, olha, fulana morreu, é uma cantora italiana que ela gosta muito e tudo mais. Eu falei, quem, mãe? A fulana, eu não lembro o nome dela aqui. Agora eu comecei a pesquisar no Google. E eu falei, morre fulana de tal. E em todas as reportagens que eu olhava, eram informações do ano passado, periódicos que eu nem sabia de onde vinham essas informações, não sabia nem que jornal era, são blogs, né, e tal. E eu falei, gente, ela não morreu. Mãe, é mentira, pode ficar tranquila. É a pesquisa, ela né? não morreu. Chega no WhatsApp, incêndio, não sei o quê. Você pega, já publica. Pode. Pensa Antes duas de vezes. repassar. Tá a informação do incêndio, tá pegando fogo na prefeitura de BH. Vem aquela mensagem encaminhada para você. Gente, vai lá, dá uma olhada nos portais de notícias. Eu acho que é seguir aqui o conselho do doutor Mariel. Vamos pesquisar em fontes mais confiáveis. Gente, nós chegamos aqui no finalzinho do nosso programa. Agradecer ao doutor Mariel por estar aqui conosco. Obrigado, doutor, pela sua palavra. Foi um prazer, um tema tão importante, né? Muito importante, Foi um prazer muito estar aqui atual. com vocês. Júlio, obrigado também por estar aqui conosco.
Eu que agradeço pelo convite e espero ter contribuído aí para esse debate, que é muito importante para uma sociedade brasileira que tem em meio a Com esse certeza. vai e vem das informações Com e que precisa de informações corretas e com credibilidade. Muito obrigado. Obrigado. E nós chegamos aqui ao fim desse programa, mas o assunto continua nas nossas redes sociais e nós te aguardamos no nosso próximo Advocacy. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.